Doutora Isabel. Olá. Vou puxar a orelha da doutora Isabel. Por que estava tão sumida? Viajou? Ah, não, eu estava fazendo um curso. Mas, menina, faz muito Eu tempo que vivo você não vem. Faz o quê? Um mês? É um mês. Mas, Isabel, muito tempo longe. Eu estava fazendo um curso. De quê? De programação neurolinguística. Você comentou conosco. Aí eu fui fazer um outro curso, porque para trabalhar a mente, né? Existem muitas doenças que tem a questão da mente, do que aquilo traz de prejuízo para a pessoa, do inconsciente, né? E as pessoas às vezes não sabem disso e não sabem acessar. E quando você consegue acessar e fazer alguns exercícios em que você troca, muda a forma com que você pensa, um exemplo fácil para as pessoas em casa entenderem, Por tá? favor. Por exemplo, todo mundo aqui sai de casa ou sempre pela direita ou sempre pela esquerda. É um hábito. Mesmo caminho toda vez. Exatamente. O hábito de você escovar o dente e deixar a sua escova sempre no mesmo lugar. Isso é um hábito. Então, tudo que é automatizado na vida de uma pessoa é o inconsciente dela. Então, aquilo é automatizado e vai para o inconsciente. Muitas das dores que as pessoas passam na infância, que nem lembram, né, vai para o inconsciente. E aí existem alguns exercícios que a gente consegue fazer, trabalhando isso e modificando esses hábitos, para que você não perpetue algumas coisas que te geram dor. Que interessante. Demais. É muito legal. Que interessante. Muito legal. Você consegue até acessar fobias das pessoas. Você consegue analisar o porquê que às vezes a pessoa não consegue andar de elevador. Então você começa a fazer alguns exercícios que você modifica. É muito interessante, né? Demais da conta. O cérebro é uma coisa maravilhosa, né? E quando a gente começa... Pode fazer os cursos, mas verão a gente não pode ficar sem a doutora Isabel. Vamos. Bronzeamento e proteção solar. Fundamentais. A proteção. Né? O bronzeamento já não sei. Exatamente isso. Gente, a Regina falou tudo. Não é, menina? Você falou tudo. E todo mundo quer o bronzeamento, né? Pois é. Difícil, né? Eu também. Nesse tom de pele é difícil. É difícil. A gente vai começar fazendo o quê? Vamos começar vendo aqui ou a gente... Vamos começar vamos com imagens. Pelas imagens. Pronto, vamos. Olha lá, a diferença entre os raios UVA e UVB. Muito bom. Gente, para vocês de casa, o que eu trouxe? Uma coisa simples, tá, Rê? Eu trouxe uma coisa para as pessoas poderem identificar, tá? E ser um bate-papo bem gostoso. A vida da gente depende muito daquilo que você entende, daquilo que você realmente começa a ter domínio sobre aquilo, né? E o que é importante é você saber que existem tipos de raio e o que eles fazem mais ou menos. Então eu tenho, quando eu estou exposta ao sol, UVB e UVA. E o que cada um deles faz na sua pele? Olha que coisa bem simples. O UVB, ele provoca aquelas queimaduras, então aquela pessoa que fica lá no sol das 10 às 16 horas e que sai bem vermelho, queimadura, tá? Então ele está mais intimamente correlacionado ao câncer de pele. E o outro, que é o UVA, que as pessoas acham que não existe, que só se preocupa com um. E por que eu estou explicando isso? Porque é importante quando você for escolher seu protetor solar e fazer seu bronzeamento. Né? Os dois podem ser prejudiciais. O UVB com certeza. O UVA também. Então, também porque penetra nas camadas mais profundas da pele e faz o quê? Envelhecimento. Então, o envelhecimento da pele, ele também atua na questão do câncer de pele, tá? Ambos atuam, mas principalmente o VB em relação ao VA. Só que olha que interessante, né? Aí as pessoas fazem o seguinte, elas vão fazer um bronzeamento e ficam lá no sol. Só que o UVA, ele está presente o tempo inteiro. E o UVB incide mais no período das 10 às 16. Por isso que se pede para o paciente tomar sol antes das 10 ou após as 16 horas, tá? Só que o UVA está ali o tempo inteiro. Então ele fala assim, não, vou dar uma burlada. E ele fica o tempo inteiro e isso envelhece. E o que é envelhecer? É justamente essas rugas, essa pele mais flácida. O sol, gente, ele é muito prejudicial. E aí as pessoas acham o seguinte, mas por que ele é prejudicial? Olha onde ele vai, Rê. O UVA vai na camada mais profunda, então ele trabalha lá no seu colágeno. E o UVB aqui em cima. Então, gente, é de suma importância que vocês possam entender. Familiarizem-se com o que acontece para que você possa até educar seu filho, seu neto, tá? E tomar conta das coisas. Você como mãe, como vó, tá?
tem tudo para poder falar, meu filho, você não vai fazer isso, porque isso, com o tempo, além do câncer de pele, que é super importante, hoje eu tô de abóbora por causa disso, né, o vermelho e laranja, tá? É muito importante que vocês se conscientizem, tá? Isso é pra vida? Pra vida. Pra vida em qualquer momento dela, tá, Rê? Tá. E você em casa deve estar perguntando por que isso tem a ver com bronzeamento. Porque justamente nós estamos em dezembro e janeiro todo mundo faz o quê? Vai pro sol. Exatamente. E não pode. Exatamente. Esse seria o mundo ideal. Porém, nós agora vamos trazendo o seguinte. Nem todos os bloqueadores solares protegem você, tá? De todos os tipos de raio. E como é que eu vou identificar isso? Boa. Muito bem. Aí, Rê, o que as pessoas podem fazer em casa? UVA. Eles vão procurar, eu trouxe, tá? Cruzinhas. Então vai estar lá, proteção contra o UVA. E o UVB é o fator de proteção solar. Então, o FPS 50, 60, 30... É o UVB. Exatamente. E o UVA, ele é identificado às vezes por cruzinhas, que eu vou mostrar depois. Quer vamos? ver? Vamos, vamos. Para o pessoal poder entender. Isso. Então vamos lá, Rê. Aqui, ó. Aqui, FPS 60, UVA e UVB. Então vamos mostrar, ó. Deixa se dá pra mostrar aqui. FPS 60. Ah lá, ó. Então, ó, o FPS 60 é o UVB. E aqui embaixo, ó, tem um risquinho. Eu sei que tá pequenininho, mas na ponta do meu dedo, escrito UVA. Tá. Então, gente, é de suma importância que vocês, quando forem ao sol, né, o ideal seria o dia a dia. Mas procure protetor solar que contém UVA e UVB. Mas o UVA não tem fator de proteção? Não. Ah, tá. Não tem. O UVA, ele tá sempre vai estar identificado no protetor solar. Se tá escrito é porque tá protegido. Se tá escrito é porque tá protegido. Tá. E tem alguns que tem cruzinhas, ó. Vou mostrar de novo pra vocês, ó. Então, vamos lá. Aqui, ó. FPS 60, tá? E aqui bem pequenininho, ó. Deixa eu virar pra cá. Tá. Aqui, ó, UVA. Tá vendo, ó? Tem o UVA bem pequenininho. É tão pequenininho que você vai fazer exercício. Não, gente, tira... Eu tenho que tirar o óculos para conseguir ver, mas tudo bem. Ai, Jesus. Então, exatamente isso. Tá. Isso, gente, é muito importante. Tá? E os outros? Os outros é pelo seguinte, olha que interessante. Eu trouxe dois só para mostrar para vocês. Esse aqui tá até fechado. Vou abrir. Ih, tá tudo lacrado, ó. Eu mesmo... Você me ajuda aí? Eu quero. Para o povo ver que eu trouxe lacradinho pelo seguinte, eu quero mostrar para as pessoas que um tem cor e o outro não tem cor. Ah, um substitui a base. Exatamente isso. E por quê? Porque o que tem cor, ó, esse tem cor. Baile. Quer ajudar aí, Rezinha? Quero. Não tô conseguindo abrir de jeito nenhum. Peraí. Tem um esquema hard aqui, ó. O que tem cor, ele vai proteger contra a luz visível, que justamente é isso que a gente tem pedido para os pacientes usarem. Qual é a luz visível? Isso aqui, real, você que vive aqui, você está sempre protegida, porque sua dermato passou um bom protetor e você passa maquiagem. Então, gente, isso é muito importante. Olha que interessante, ó, aqui. Então, vou mostrar aqui na tela para vocês, tá? Eu tenho, ó, o com cor e o sem cor. Doutora Isabel, eu posso usar o com cor substituir na base? Claro que pode. Fica até mais prático para as pessoas. Posso usar ele na praia? Pode. Pode. Sem problema nenhum, tá? Então, o com cor protege mais? Protege mais, porque ele protege da luz visível, tá. Do computador, do celular, tá? Que emite luz azul. As pessoas, Rê, não estão dando muita atenção para isso, mas isso, às vezes a pessoa fala assim, olha, eu me protejo, eu cuido, mas mesmo assim eu ainda continuo manchando. Isso tem a ver com a luz azul, ó, tá? E as pessoas ainda estão começando a se familiarizar com essa questão da luz azul, tá? E isso é muito importante, tá, gente? É muito importante isso. E o que isso tem a ver com bronzeamento? Vou dar uma dica. As pessoas, elas querem chegar na praia. Então, vamos lá. Nós queremos chegar na praia, né, Rê? Assim, primeiro dia de praia, tô branca. Fico lá no sol. Aí eu passo o protetor solar, vê se vocês não fazem isso, que eu tenho certeza que as pessoas fazem isso, ó. Passo o protetor solar 10, 5, aí eu vou com o meu chapelão, protejo o meu rosto, né? Mas no corpo... Deixa torrar. Deixa torrar, porque eu preciso pegar cor.
não é verdade? Aí a pessoa fica vermelha, daqui a pouco faz uma queimadura solar, tá descamando, maior índice, né, com os anos de ter câncer de pele, porque queimadura solar é grave, e não vai ficar bronzeado. Agora, quais são as 2 dicas mais importantes que você deve ter em mente? Eu não vou falar todos os fototipos de pele, vou fazer uma coisa bem simples para vocês que estão de casa, tá, Rê? É assim, se você tem olhos claros, olhos azuis, bem clarinhos, e pele branca, responde para você mesmo. Quando você vai para o sol, você fica vermelha ou você fica bronzeada? Vermelhíssima. Exatamente, Rê. Essa pessoa vai conseguir pegar um bronzeado por mais que ela fique horas? Não. Então, se você... Agora, vamos supor que você vai para o sol. E aí você fica um pouco no sol e você já fica mais morena do que vermelha. Você vai pegar um bronzeado? Vai. Exatamente isso. Agora, como pegar um bronzeado menos prejudicial, tá? Porque na realidade... Sempre né? Sempre é, tá? Porém, as pessoas precisam de sol, porque os estudos mostram que o sol... Olha que interessante, o sol, ele faz bem até para a pessoa se sentir bem. Para autoestima, e não só isso, ele produz alguns hormônios que deixam a pessoa feliz. Ela tem felicidade, tá? Então, é imprescindível que você entenda o que o paciente precisa, mas ele também precisa entender o que acontece. E como que você vai pegar um sol? Para quem é branquinha e sempre fica vermelha, esquece, você não vai pegar um bronzeado. E aí você pode usar os autobronzeadores, né, que são aquelas substâncias que reagem com a pele. Porém, você também precisa prestar atenção no que eu vou explicar. Quando vocês forem para o sol, vocês podem lançar mão de 2 coisas. Uma, já começa a comer, a usar substâncias que contenham beta-caroteno, tá? Eu só trouxe alguns exemplos, porque existem vários... O que contém beta-caroteno, mas é cenoura, o mamão a gente utiliza muito, o tomate tem licopeno, que é um bom antioxidante que não deixa você ficar inflamado. Abóbora. Abóbora, né? Então eu trouxe aqui a minha hortinha da minha casa, só para mostrar para vocês, tá? A florzinha, gente, só para ninguém saber, é só uma decoração que eu trouxe. Só um capricho da doutora Isabel, isso aqui é decoração. É decoração, viu, gente? É tá? Comer. É só para ficar bonitinho, entendeu? Então, assim, o que acontece? Você tem que começar a utilizar essas substâncias, tá? Em uma quantidade adequada, até 25 miligramas. Depois a gente deixa algumas dicas de suco, tá bom? E usar o protetor solar. Começa a consumir os alimentos com quanto de mais antecedência? De um mês. Tá bem antes. Bem antes. E até existe também, substâncias que eles chamam de protetor solar vioral, tá? Ó, minhas aspas, tá? Não é um protetor solar vioral que substitui esse. Esse eu vou deixar aqui de propósito. São substâncias como, um exemplo, o polipódio leucotomus, que ele tem uma ação, quando ele entra no organismo, de diminuir a vermelhidão. Então, ele diminui aquele tempo de vermelhidão que o paciente tem, porque ele tem uma ação de antioxidante, ele mexe nos mastócitos, não deixa com que o paciente tenha coceira depois, tá? Porém, ele também tem que ser usado antes. Isso aí a gente usa em pacientes até com psoríase, com vitiligo, com outras doenças. Pacientes que têm fotossensibilidade, o que é isso? Me expus ao sol e estou sensível a ele, então eu começo a me coçar. Então, também existe isso. Antes que as pessoas às vezes falam assim, e o protetor solar vioral, o que é isso? Isso é exatamente isso que eu estou explicando. Tá. São substâncias como o polipódio leucotomus, que se utiliza mais ou menos um mês antes, ou às vezes até antes, e dependendo, lógico, da doença, a gente utiliza muito tempo, porque eles diminuem esse processo de vermelhidão. Bom, resumidamente, eu preciso usar protetor solar. E eu consigo bronzear com protetor? O que você acha, Rê? Acho que sim. Gente, a Rê, ó, né? É isso aí. Então segue o conselho que a Regina tá falando. Não aprendi com a doutora Isabel. Não, mas é muito legal. Isso tá vendo? Essa é a consciência, gente. Você consegue bronzear. Sim. Porque a ideia é que você vá pro sol sem ficar vermelha, tá? Dê um pouco de saúde à pele. É difícil? É difícil, lógico. O ideal é você não ficar no momento nenhum. Mas se você quer, siga as normas dentro dos horários. Use protetor solar, mas não use o 5. Né? Não usa o 5, gente. Não usa o 5, sabe por quê? Porque se você usar o 5, ele vai deixar você ficar muito vermelha.
Então, faz assim, ó. Às vezes eu dou uma dica assim, usa um protetor solar maior, um FPS maior, e vai diminuindo mais ou menos por semanas, 5 de FPS cada semana. Então começa lá com o seu... Tô muito branca, 60 e vai pro 20. Perfeito. Entendeu? Temos perguntas do pessoal de casa e a gente retoma daqui a pouquinho. Pode deixar. Perguntas para a doutora Isabel sobre bronzeamento e proteção solar. Primeira pergunta, doutora Isabel. Gislaine. Por que cada vez que me exponho ao sol para bronzear, fico com a pele do rosto pigmentada, cheia de manchinhas, mesmo usando protetor solar com fator alto? Gi, obrigada. Muito interessante essa pergunta, Rê, porque olha só, ela usa, olha o detalhe, protetor solar, gente, quem nunca? Quem nunca? Levante o dedo, eu não vou poder levantar. Então, assim, ela usa o protetor solar alto no rosto, você viu o detalhe, né? Então... No rosto. No rosto, você viu que a Rê... Não, no rosto. Gente, hoje é o seguinte, e para todo mundo que já cometeu esse... Só é um deslize, né? Faz parte da nossa vida. Eu também já fiz isso, tá? É o seguinte, a melanogênese, o que é isso, doutora Isabel? É o estímulo do seu melanócito, que estimula a cor da sua pele. Ela é sistêmica. Então, você precisa usar o protetor solar no rosto e no corpo. Ah, se põe só no rosto, o do corpo vai... Exatamente. Então, as pessoas... Eu achei que fosse um escudo. Passa no rosto, o rostinho tá protegido. Ah, não. Exatamente. Aí a pessoa tá de chapéu, né? Rosto branco e o corpo... Pra não dizer que não passou nada, ele pega um 2. Isso. Sabe? Não pode, gente, tá? Então, você tem que passar protetor solar no corpo também. E para você ter um bronzeado, ai meu Deus, eu não gosto de falar isso, mas assim, que pelo menos diminua, né, que não agrida tanto, entra com protetor alto, tá, no corpo e depois vai diminuindo. Mas não se expõe, fica lá rolando, eu falo que a gente brinca, fazer coxinha, né, fica lá na praia, porque não tá dando mais para isso. E aí, você quer uma dica? Ó, abusa disso aqui, isso aqui é meu mesmo, por isso tá amassadinho, tá? Isso aqui é roupa com proteção solar. Funciona? Funciona. Funciona, Rê. Podemos até fazer uma pauta sobre roupas com protetor solar. Podemos e devemos. É muito interessante porque os antigos, as pessoas que trabalham na roça, eles usam. É a roupa com protetor. Olha como é que eles sabem. Já sabiam de tudo. Exatamente. Tá. Próxima pergunta. Sara. Sempre que vou à praia, fico bronzeada rapidamente, mas o bronze some em semanas. Como posso mantê-lo? Ô, Sarinha, obrigada. Olha, a Sara e para todo mundo que acontece a mesma situação, tá? Sara, o que é ideal? Que você utilize, tá? Substâncias que contenham beta-caroteno, tá? De preferência não fume, tá? Porque assim, o tabagismo com beta-caroteno alto não é uma coisa muito boa, depois podemos conversar sobre isso, tá? Beba bastante água, hidrate a sua pele. Então, eu trouxe um hidratante ali proposital, porque uma pele bem hidratada é um bronzeado também mais bonito e duradouro. Você pode até, antes de ir pra praia, né? Quer dizer, antes que eu digo assim, uma semana antes, fazer uma leve esfoliação. Leve. Leve, me ajuda. Leve. Então, leve, por gentileza, tá? Hidratar a pele todos os dias e use protetor solar. E abuse de algumas substâncias, abuse dentro do equilíbrio, que contenham beta-caroteno para você tomar, tá? Isso vai manter um pouco mais o seu bronzeado. Próxima pergunta é da Viviane. O bronzeamento a jato é seguro? Ele pode deixar a pele alaranjada? Vivi, obrigado. E para todos que fazem o bronzeamento a jato, tá, gente? As pessoas às vezes têm medo, tá, Rê? Eles acham que vai causar algum mal, que tem algum problema. O único problema é se você tem alergia ao componente ou alguma coisa assim, que isso pode acontecer, ô Viviane, com qualquer ser humano, tá? Sim. A gente pode ter alergia a qualquer coisa. Às vezes a gente não tem alergia a nada, um belo dia come alguma coisa e começa a ter alergia ou passa ou entra em contato. Vivi, é o seguinte, o bronzeamento a jato não tem problema, você pode fazer e existe também aqueles cremes, viu, Rê? Que você utiliza. Agora, uma dica interessante também, até tem alguns lugares que já fazem. Também fazer uma esfoliação antes,
faz com que você perdure com ele por mais tempo, você fique com ele por mais tempo. E fica alaranjado às vezes, tá? É por quê? Porque o bronzeamento a jato ou o autobronzeador, que é aquela substância que reage, que deixa você morena, o que que é isso? É uma substância que reage com a sua pele, com as aminas, com o açúcarzinho da sua pele. Então, ele é uma amina que reage e faz essa cor um pouquinho alaranjada. Então, depois você vai lá, se quiser retirar, faz uma esfoliação e retira, tá? Certo. Mais uma. Ana Cláudia, quando estamos tomando sol, como deve ser a frequência de aplicação do protetor? Posso passá-lo só uma vez, se não for entrar em contato com a água? Ah, muito interessante. Ana, pelo consenso mundial, tá? Nós estamos agora no Dezembro Laranja, que é mundial, tá? O Dezembro Laranja com prevenção do câncer de pele, que é o maior câncer, tá? Em pessoas caucasianas principalmente, tá? Que são as branquinhas, ok? Então, qual é a sua pergunta? É de suma importância para a utilidade pública para o Brasil, tá? Por favor, utilizar protetor solar você tem que saber a dose certa. Qual que é? É aquela regra das colherzinhas. Depois a gente pode fazer a regra e deixa lá no Instagram do Mulheres, porque fica mais fácil. Então você vai lá, cola e copia, tá? Eu vou mostrar a regra da colherzinha, tá? Uma colherzinha pro rosto, tá? Uma pro braço, eu vou explicar isso pra você. Qual é a frequência? A cada 2 horas. Entrando ou não na água? Exatamente, Rê. Tá. Entrando ou não na água, tá? E até uma pergunta interessante, porque às vezes está escrito no protetor solar, isso é uma dica para todo mundo, resistente à água. Mas se você continuar lendo, vai estar escrito assim, fica a critério, mais ou menos assim, passar novamente após sair da água. Então, eles mesmos indicam que você reaplique o protetor após você sair da água, tá? Então, qual é o ideal? É você utilizar a cada 2 horas e na quantidade certa. Por quê? Vou ensinar uma dica para vocês interessante. É o seguinte, você olhando aqui, você acha que se eu passar essa quantidade ou essa quantidade vai ser o mesmo FPS? Tipo, eu passo um pouquinho ou eu passo muito? Eu acho que a quantidade de FPS é do produto, não da quantidade. E vocês em casa, gente? O que vocês acham? Todo mundo passa assim, não é, Rê? É. Gente, olha, a Regina não tô puxando seu saco não, Regina. Representante de vocês, cara, porque todo mundo... A gente erra junto. Todo mundo pensa a mesma coisa. Gente, não erre, tá? O que é importante? A quantidade. Aqui eu tenho menos do que aqui, tá vendo? Tem que passar bastante. Então. Exatamente isso. A quantidade, ela é de suma importância, porque quando ele coloca lá FPS 60, porque fez o estudo de quê? Vamos supor, 1 grama por centímetro quadrado. Então eu tenho que ter 1 grama por centímetro quadrado, é um exemplo. Tá? Rê, você tá de parabéns. Olha aqui, gente, olha isso. Mas a gente vai continuar. Espera aí que a gente vai continuar. Continuando com as perguntas para a doutora Isabel Martinez sobre bronzeamento e proteção solar. Mariana, estou fazendo depilação a laser na pele. Quais cuidados devo ter para a minha pele ficar protegida e bronzeada? Mariana quer os dois, né, Mariana? Tô com você. Adorei isso, cara, foi ótimo. Mariana, é assim, ó, depilação a laser, quando você vai pro sol, se você for pegar um bronzeado, você vai ter que parar de fazer a depilação, tá? Porque você não pode fazer depilação bronzeada, tá? Isso é contraindicado. Então, assim... E também não pode fazer a depilação e depois ir pro sol, porque a pele tá sensível. Exatamente isso. Então, você tem que dar um tempinho pra fazer. Agora, geralmente, Rê, você vai aí umas 3 semanas, ok. Tem gente que tem um bronzeado que dura e que o melanócito tá ativado, você tem que, às vezes, demorar uns 2 meses pra conseguir. Tá? Então, é muito pessoal de cada pessoa. Então, uma dica pra todo mundo. Você quer fazer depilação a laser? Por favor, já faça. Tá? Dá suas 3 semanas, cuida, hidrata bastante a região, nada de ficar fazendo, tá coçando, mexe a unha, senão vai manchar depois. E aí você vai pro seu bronzeado, assim, com muita saúde, pelo amor de Deus, né? Com cuidado, passando protetor. E depois de um tempo você volta pra fazer o laser. Porque você não pode. Porque queima, tá, Rê? Tá. E por que queima, né? Às vezes as pessoas perguntam assim, por que queima? Porque o laser, tá, de depilação, o que ele faz? O foco dele é a melanina.
e a melanina do pelo. Então ele vai lá e queima aquele pelinho lá embaixo através do aquecimento da melanina. E o que acontece quando você está bronzeada? Você estimula a produção de melanina. Porque a melanina é protetora, Deus é sábio. Deus fez a melanina porque ele vai lá e protege o DNA da célula contra alterações futuras. Então você, quando faz o bronzeamento, quando você acaba se expondo ao bronzeamento, você tem uma alta produção de melanina. E aí você pode queimar. Tá certo. Tá? Vai ter live hoje? Vai ter live, porque tem várias perguntas e aí a gente vai bater mais eu vou explicar mais um pouco, colocar mais as regrinhas de como você ter um bronzeamento o máximo possível. Ai, meu Deus, a dor do coração de falar isso. Que horas? Logo depois do programa? Logo depois do programa. Tá. E no Insta da onde? No Insta do Mulheres. Do Mulher, @Gazeta Mulheres. Acabou o programa, você corre pro Insta que vai ter live com a doutora Isabel. Te vejo semana que vem ou não? Semana que vem, acho que não. Vai entrar de férias, né? Então. Vai entrar de férias. Bom Natal, meu Obrigada, amor. meu amor. Parabéns Deus por abençoe, 2019. Muito obrigada por que você tudo. tenha um grande Amém. ano em 2020, Amém. que você Gratidão. continue esse encanto de pessoa compartilhando Imagina. seus conhecimentos Muito obrigada conosco, pelo viu? carinho. Muito obrigada.